Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 25 de janeiro de 2023. Amados, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma experiência vivida por uma irmã chamada Michele Batista. E ela teve uma experiência relacionada ao nascimento do Senhor Jesus. Vocês vão verificar o que ela contou. E eu já havia ouvido falar que o Senhor Jesus havia nascido em abril. E eu vim fazer aqui uma pesquisa, olha só, uma rápida pesquisa, né? Jesus teria nascido entre 9 de março a 4 de maio do ano 5 antes de Cristo. Então está dentro mesmo daquilo que ela recebeu. Ok, amados, eu achei muito interessante e eu creio que esse período do avivamento será um período em que nós viveremos experiências assim, experiências de revelação de coisas, coisas que ainda não tinham respostas específicas, nós receberemos. Ok, amados, então vamos à experiência da irmã Michele. Bom dia, meus amados, queridos irmãos em Cristo Jesus. Hoje eu quero passar uma experiência para vocês sobre o nascimento de Jesus, tá? É uma experiência que eu tive, que Jesus, o Espírito Santo falou comigo, ele confirmou. Eu não digo nem que sim, esse dia foi só para confirmar isso, tá? Esse dia foi especial porque eu ouvi a voz do Espírito Santo. Para mim, o mais especial foi também isso. O mais especial foi a criatividade também, da forma que o Espírito Santo fez tudo, o cenário, né? Então, aquilo foi muito impactante para mim e eu queria passar para vocês. Eu tive um padrasto que faleceu ano passado, em abril. E quando ele estava aqui vivo, né, ele passou muitas coisas do evangelho. E uma das coisas que ele ensinou foi que ele falava que ele aprendeu com uma pessoa muito importante, muito especial, que Jesus nasceu dia 1º de abril, né? Ele sempre falava isso e eu sempre acreditei. Por quê? Porque ele explicava, ele falava assim, olha, gente, tá na Bíblia que no sexto mês, ó, está em Lucas 1º, capítulo 1, versículo 26. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E aí a gente vê aqui embaixo então a gente vê que o sexto mês é junho, certo? E aí quando você faz as contas de junho para frente, quantos meses daria? Porque nesse sexto mês o anjo Gabriel foi e falou com a Maria e falou que ela ia conceber um filho, né? Que seria Jesus. Então, quando você calcula do sexto mês até 9 meses para frente, vai cair em março, estourando abril, vamos dizer assim, né? Então, março daria 9 meses. E aí a gente vê que 1º de abril poderia ser um dia que Jesus teria nascido. E por que dia 1º, gente? Porque se a gente sabe que o inimigo, ele sabe o dia que Jesus nasceu, né? E o dia 1º é considerado o dia da mentira. Então, ele quer fazer o dia de Jesus ser uma mentira, né? Porque ele quer ser melhor que Deus, ele quer ser maior que Deus. Então, a gente sabe disso e a gente crê que realmente, né? O mundo é do maligno, né? Então, a mentira está com ele. Então, a gente sabe que Jesus é a verdade. Então, a gente vê por essa que Jesus nasceu dia 1º de abril e não 25 de dezembro, como comemora. Mas eu tô aqui, não é para passar essa mensagem para vocês começarem a comemorar o dia, né, como se fosse um dia de Natal que faz festa e tudo mais, não é para isso, né? Eu tô passando essa experiência porque eu já tinha isso comigo, que era isso, mas Deus veio me confirmar que era esse dia, gente. Eu vou te explicar como. Eu acredito que seja dia 1º por conta dessa experiência também. Porque eu nunca imaginava, eu já tinha no meu coração, né, tranquilamente, que era o dia 1º. E aí aconteceu que quando eu estava buscando o Senhor Jesus, né, todos os dias, lendo a palavra, jejuando, me santificando, um dia eu estava à tarde lá no fundo da minha casa,
E lá eu ficava conversando com Deus, eu pegava a Bíblia, lia tudo. E nesse dia eu estava sem a Bíblia ainda, eu não tinha ainda pegado a Bíblia. E aí eu escutei a voz do Espírito Santo bradar dentro de mim e falar bem assim, gente: vai lá, pega a tua Bíblia que eu irei falar contigo. E aí eu escutei isso, eu falei assim, meio que eu respondi, sabe? Foi tão automático, gente, que como se eu estivesse ouvindo uma pessoa falar mesmo. Eu falei assim, tá bom, eu ia mesmo. Ainda falei assim, sabe? Porque eu respondi no impulso, gente. Foi como se eu tivesse escutado alguém falar mesmo. E era o Espírito Santo. Eu tava, vamos dizer assim, entorpecida ainda, porque quando eu escutei, eu não tinha ainda caído a ficha que era Deus falando comigo. Eu acreditei realmente que podia ser, mas eu tava ainda meio que, não sei explicar, foi uma coisa assim surreal. Eu fui lá buscar a Bíblia. Aí eu sentei no banquinho e fiquei lá no fundo lendo. E eu tenho um filho de 7 anos, ele tava com 6 anos ainda. E eu tava lá no banco lendo, assim, peguei e pensei: ah, Deus vai falar comigo, vai me mostrar alguma palavra dentro da Bíblia que é dele, né? Que ele queira falar comigo, que eu me encaixe nessa palavra, não sei, eu pensava desse jeito. Só que, gente, não é assim que Deus trabalha, ele trabalha surpreendendo, né, gente? A gente sabe disso. E mesmo assim, a gente não, na hora a gente pensa que é do jeito que a gente acha, né? E o que aconteceu, né? Deus preparou tudo, tudo. Eu peguei a Bíblia e eu abri numa página que já estava marcada quando eu aprendi essa história do dia 1º de abril. Ela estava marcadinha, só que assim, eu já fazia, desde quando eu peguei a Bíblia, em janeiro, final de janeiro, eu não tinha abrido essa página ainda, né? Eu já tinha bastante tempo que eu tinha anotado essa página e eu não estava pegando, lendo ela, né? E aí eu acabei abrindo ela e fiquei pensando assim, aí Deus já começou a me preparar, já começou a me fazer questionar. Ele fez eu questionar. E eu comecei assim, no meu pensamento, falava assim, aí deixa eu calcular se é mesmo dia 1º de abril, né? Aí deixa eu ler aqui. Aí eu comecei a ler, né? Lucas 1, 26, comecei a ler dali quer ver? Até o 56, do 26 ao 56. Então comecei a ler tudo, né? E falava de João Batista, de Isabel, né? Que também ficou grávida, que estava grávida já no 6º mês, e Maria ficou grávida no 6º mês, só que Isabel já estava com 6 meses de gestação, que eu tô lendo aqui é isso. Aí, gente, eu tô lá calculando, né? De junho até abril, né? Tô fazendo cálculo na minha conta em pensamento. Eu não abri a minha boca para falar nenhuma palavrinha. E meu filho começa a andar de um canto para outro, assim, dando passinhos e vai para lá e vai para cá. Eu consigo ver do jeito que meu filho estava andando, como se fosse Jesus ali. Jesus estava no meu filho ali para poder trabalhar e fazer essa experiência acontecer. E meu filho começou a andar calmamente de um lado para o outro, e meu filho em silêncio, caminhando para lá e para cá. E eu lá com o dedinho, assim, pensando na minha cabeça, assim, abrir minha boca. Meu filho não sabia do que eu estava falando, e nem o que eu estava pensando, e nem o que eu estava fazendo, né? Olha só como que Deus fez. Jesus foi e usou a boca do meu filho e falou assim: Mamãe, qual foi o primeiro dia que Jesus nasceu? E eu fiquei impressionada, gente. Quando meu filho abriu a boca e falou isso, eu caí o queixo. Eu fiquei olhando estarrecida para ele e eu não sabia nem responder, porque eu fiquei de boca aberta, gente. Porque é o seguinte, como que ele sabia o que eu estava lendo? Como ele sabia o que eu estava pensando? E Jesus tinha falado que ia falar comigo, entendeu? Então foi assim uma experiência, gente, que eu nunca vou esquecer, assim, até o dia que eu não estiver mais na terra, né? Porque foi uma experiência muito gloriosa, muito marcante, porque Jesus fez uma pergunta com a resposta, porque ele falou: qual foi o primeiro dia?
Ele falou assim: mamãe, qual foi o primeiro dia que Jesus nasceu? Ele não falou assim: mamãe, que dia Jesus nasceu? Não, ele falou: mamãe, qual foi o primeiro dia que Jesus nasceu? Então ele estava me confirmando ali que era o dia primeiro, gente. Foi muito lindo esse testemunho. Meu filho sabe contar esse testemunho, porque nem ele sabia, né, por que ele estava falando aquilo, mas é Jesus falando na boca dele, usando a boca dele. Ele fica impressionado toda vez que a gente conversa sobre isso. Foi muito legal. Eu fiquei muito feliz, gente. Eu pulava de alegria. Eu não acreditava, eu acreditava, eu ficava assim, sabe? É tão alegre que vocês nem fazem ideia. Então, esse testemunho eu queria passar para vocês, tá? O mais importante de tudo foi a questão do Espírito Santo falar comigo, de saber que Ele está dentro de mim, que Ele me usa, que Ele usa quem Ele quiser para passar o que Ele quer. Então, eu fiquei muito feliz, gente, muito contente e eu quero passar essa alegria para vocês também, tá bom?